Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Que o amor de nosso Mestre Jesus permaneça nos envolvendo, proporcionando a todos nós momentos de paz, de fé, de esperança. Sentimentos esses que nosso Mestre Jesus orienta todos nós que, onde nós estivermos, aonde nós formos, em comunhão com Deus, em comunhão com os ensinamentos de Jesus, podemos desfrutar. Embora muitas pessoas ainda não conseguindo esta paz, essa harmonia, se sentirem envoltos pelo amor de Deus, buscam os templos religiosos para acalentar as suas dores, as suas angústias e as suas aflições, assim como para inspirar-se na busca do bem, na busca do amor, da paz e da harmonia. O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite traz-nos a reflexão em torno das bem-aventuranças proferidas por Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando nós buscamos refletir em torno desta bem-aventurança, podemos imaginar que é do coração que advém aquilo que nos eleva ao Pai. Tendo a compreensão e entendimento que o coração é o símbolo dos sentimentos, das emoções, e o nosso cérebro, o da razão. No entanto, a nós espíritas, temos as orientações dos benfeitores espirituais que advém do espírito todo bom sentimento, toda boa emoção, todo o discernimento do certo e do errado, não simplesmente ou não somente do nosso físico. Sendo assim, se o nosso coração sofreu infarto ou não, ele será bom, conforme essa mensagem de Jesus, da mesma medida em que a nossa alma, o nosso espírito, aspirar ao bem, à fraternidade, à paz e à harmonia. Podemos interpretar, portanto, bem-aventurados os puros de coração, aqueles que animam o sentimento da bondade, aqueles que trabalham arduamente, como nos trouxe a Sueli, na mensagem do Emmanuel, no trabalho do perdão, do trabalho da tolerância, o trabalho de se tornar pessoas cada vez melhores, pois esse é o objetivo de todos nós, aqui reencarnados. Nosso benfeitor Emmanuel nos traz no livro Instrumentos do Tempo, no capítulo 29, uma mensagem intitulada Aprendamos servindo. Estoura, pois, no cérebro a ciência que te ilumina, mas inflama de amor o coração que te pulsa no peito, porque somente fará da própria vida a estrela de serviço e de fé, guiando-te a alma em triunfo para além das sombras que enxameiam nos vales da provação e da morte. Bem-aventurados aqueles que têm... Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. A doutrina espírita nos afirma, segundo Allan Kardec, ao perguntar aos benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, na questão número 10, se há a possibilidade do homem compreender a intimidade de Deus. E os nossos benfeitores espirituais nos afirmam que, na atual conjuntura do momento, essa compreensão, esse entendimento de Deus nos falta sentido.
Por isso nós vemos tanta divergência a respeito de Deus entre os homens. Para uns, Deus é aquele que pune, é aquele que castiga, é aquele que tem privilégios. Para nós cristãos espíritas, a mensagem de João, o evangelista: Deus é amor. Deus não age com punição para com seus filhos. E a nossa compreensão acerca de Deus, ela se apura, ela se eleva na mesma medida em que nós nos dedicarmos à nossa ação. Na questão número 11, nós iremos encontrar Kardec ainda perguntando aos benfeitores espirituais se um dia nós poderemos compreender a divindade. E os benfeitores espirituais nos afirmam que sim. Quando não mais obscurecido pela matéria em que estamos envoltos, quando purificarmos as nossas almas à altura de Jesus Cristo, nós não somente o veremos, mas também compreenderemos. Sendo assim, a mensagem de bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, está ao alcance de todos aqueles que trabalham, empenham, se dedicam na nobre causa da obra de Deus, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo a nós cristãos. Pois conforme nós nos elevamos, nós iremos apurando a nossa compreensão sobre a verdadeira essência de Deus, tendo certeza da sua existência em nossas vidas em todos os instantes, tendo a compreensão e o entendimento, vendo que Ele não é aquele Deus que castiga, que persegue. Assim, no livro A Gênese, Kardec também nos traz: o homem se depura somente com o tempo, e as diferentes encarnações são os alambiques no fundo, dos quais deixa a cada vez uma impureza. Deixando o seu envoltório corporal, ele se despoja instantaneamente das suas imperfeições. E é por isso que depois da morte não vê Deus mais que quando estava vivo. A doutrina espírita nos traz as mensagens como modelo e guia nosso Mestre Jesus. Conforme também Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o tipo mais perfeito Deus enviou aos homens que nos servisse de modelo e guia. E os celestes espíritos nos afirmam: Jesus. Com isso, as mensagens de Jesus, através da luz da doutrina espírita, faz-nos compreender um pouco melhor qual o caminho, qual o norte, qual o objetivo que todos nós espíritas, que todos nós cristãos devemos seguir. Mas será que nós cooperamos na obra e na edificação do reino dos céus em nossos corações? Será que nós cooperamos com a misericórdia divina a apurar os nossos sentimentos e assim elevar a nosso entendimento da verdadeira essência de Deus? De ter a certeza da sua existência, da sua presença em todos os momentos da nossa vida? O que nós estamos fazendo para esta construção dentro de nós? O que estamos fazendo para essa purificação, para essa elevação de sentimentos e assim, deixando de lado as mágoas, os ressentimentos, os desejos de vingança, os ódios, que denota ainda dentro de nós, simbolicamente, um coração impuro. Está nas mãos de cada um de nós esse trabalho
dessa construção, de um reino de paz, de amor. Está em nossas mãos o trabalho incessante da comunhão com as mensagens do Evangelho de Jesus, que sublima as nossas almas, que eleva os nossos espíritos em direção a Deus. Não depende de ninguém que está ao nosso redor. Depende somente de cada um de nós. E quando nós buscamos o Evangelho de nosso Mestre Jesus, nós temos inúmeras orientações, inúmeros passos trilhados por Ele, para que os seus discípulos, todos nós, pudéssemos segui-lo. E como nós estamos tratando a respeito de uma bem-aventurança, eu trago para a reflexão também desta noite, bem-aventurados os pobres em espírito. Isto significa bem-aventurados aqueles que possuem a humildade e a simplicidade de coração. Pois não mais se envaidece, não mais se emborrece, não mais inveja, não mais busca aquilo que não é seu. Aquele que possui a humildade e a simplicidade do coração, conforme as anotações de Mateus, herdarão a terra. Mas não uma terra fora, exterior, a terra do país das nossas almas. Aqueles que alimentam esse sentimento de simplicidade e humildade, talvez se comportam da mesma forma que o primeiro mártir cristão, Estevão, quando Emmanuel, na belíssima obra Paulo e Estevão, nos traz. Estevão, perseguido por Saulo de Tarso, é condenado à morte pelo apedrejamento. Mas nos narra Emmanuel, por trás dos bastidores de Atos dos Apóstolos, que Saulo era noivo de Abigail, irmã de Estevão, que ora Estevão no passado se chamava Gesiel. E pela imposição do Império Romano, o vendeu como escravo, assassinou seu pai e acabou se separando da sua irmã. Nos momentos finais da morte de Estevão, pelo apedrejamento, sua irmã adentra o recinto e o reconhece. Sua irmã adentra o recinto e o reconhece, afirmando para Saulo que se parar com aquela barbaridade e agressividade, pois era o seu irmão que estava ali, Saulo ordena que o apedrejamento se cesse e que os restos da vida física que ainda Estevão possuía, que o seu corpo fosse trazido para um recinto para a confirmação desse talvez mal entendido. E em todos os momentos em que Emmanuel afirma sobre as adversidades que Estevão estava passando, era como que ele não se sentisse aquelas dificuldades. A sua comunhão com o Cristo era tamanha que tudo aquilo que ele passava era simplesmente algo que não afligia a sua alma. Talvez a dor do seu corpo físico ele sentia, mas a sua comunhão com Deus era tamanha que ele não se afligia diante daquela adversidade. E o que mais me espanta, o que mais me chama a atenção nesta obra, neste momento em especial, é que Estevão não tinha mágoas nem rancor de Saulo de Tarso. E informando-os que Abigail, a sua irmã, e Saulo iriam se casar, Estevão ainda abençoa. Obrigado, Andina.
Estevão ainda abençoa que o casamento fosse bênçãos na vida dos dois. Estevão ainda afirma que Saulo era um homem bom. A humildade e a simplicidade de coração não faz ver no nosso semelhante um adversário, mesmo ele ainda sendo o algoz de nós mesmos. E essa simplicidade de coração faz com que nós herdemos essa terra das nossas emoções, purificando o nosso coração, elevando os nossos sentimentos e nos aproximando de Deus. Talvez ligada uma com a outra, essas bem-aventuranças, aquele que é simples e humilde de coração é um bem-aventurado, um aflito, pois ele se sente consolado. Todos nós, em algum momento da nossa existência, nós talvez paramos para refletir, essa não é a vida que eu gostaria de ter. Ou quando nós almejamos, desejamos algo e não conseguimos, ficamos chateados. Perdendo nisso a imensa oportunidade de nos permanecermos gratos a Deus. Pois diante da perfeição do nosso corpo, talvez encontramos no seio da família irmãos que passam por dificuldades e adversidades maiores do que a nossa. E nós, nos assemelhando a crianças, embirramos, choramos, entramos numa psicosfera de pessimismo, de negativismo, nos afastando do amor e da misericórdia de Deus, sendo que Deus nos dá a oportunidade em todos os instantes de contemplá-lo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas a aflição sem a humildade e a simplicidade em nossas almas não atinge esse objetivo. Conforme Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo-nos refletir, será que todos sofrem bem? Será que todos que estão passando pelas aflições estão sendo consolados? Mais uma vez, está em nossas mãos o consolo, o amparo dos benfeitores espirituais que, com certeza, diante das adversidades e dos desafios da vida, estão ao nosso lado. Cabe a nós buscarmos elevar esses nossos pensamentos nestes momentos de adversidade, buscar o auxílio no templo religioso, na oração que edifica, para que possamos sentir esse consolo das nossas aflições. Quando nós atingimos esse estado de perceber, de alcançar, de ter a certeza do consolo dos nossos benfeitores espirituais, nós passamos a ser mansos. Não a mansidão que nos faz ser subjugados ou a tudo aceitar. Nos faz ser mansos como a bem-aventurados os mansos. A mansuetude que Jesus nos traz é a serenidade, é a paciência, é a confiança, que a providência divina em nenhum momento está nos desamparando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra, mais uma vez prometida, é dentro dos nossos corações. É um estado íntimo de serenidade e de plenitude, que a semelhança de Estevão, mesmo diante da morte, consegue perdoar o seu algoz. Nesta mansuetude,
nós talvez na próxima bem-aventurança passamos a compreender e entender verdadeiramente o que é a justiça divina. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aqui vai mais um conselho, mais uma orientação da doutrina espírita. A justiça divina é uma justiça de amor e misericórdia. A justiça divina é completamente diferente do entendimento da maior parte das pessoas, da maior parte, até mesmo dos cristãos. Porque nós entendemos como justiça divina a punição. Nós entendemos a justiça divina como a vingança. Ora, no passado, a vingança com as nossas próprias mãos. Ora, na atualidade, a vingança destruindo talvez reputações, fazendo intrigas, prejudicando as pessoas através da nossa fala. A justiça divina, nós a alcançaremos na sua plenitude, à mesma medida em que nós chegarmos à plenitude. Enquanto isso não ocorre, o nosso entendimento sobre justiça divina, pelo menos ao nosso entendimento, é o de amor e misericórdia. Pois bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Não há o sentimento e o desejo de vingança, de animosidade contra o nosso irmão, mesmo diante das agressões que possamos receber. E aqui eu trago uma mensagem de Emmanuel no livro Contos. Aqui eu trago uma mensagem do irmão Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, em que a justiça divina é ensinada pelo nosso Mestre Jesus, para que todos nós cristãos possamos assim agir, possamos assim trabalhar dentro de nós. Certa feita, na casa de Pedro, um jovem israelita chamado Ibrahim ben Azor procura ter para com Jesus as orientações acerca da sua boa nova que ele trazia, prometendo assim o reino de Deus, mas naquela época interpretado como um reino material, um reino na terra. Sendo que o reino dos céus, primeiramente, começa dentro de nossas almas. O jovem israelita pergunta a Jesus: Mestre, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Jesus, na maior serenidade, responde ao jovem: perdoarás e trabalharás sempre, fazendo o quanto possível para que se coloque no nível da tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Mas, mestre, essas pessoas de má vontade me cercarem todos os dias, continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Mas, mestre, a calúnia é um braseiro a queimar-me o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastes com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me lameiam o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Jesus, olhando ternamente para o jovem, da mesma forma que ele olha para cada um de nós, tendo a compreensão e entendimento das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos ímpetos, ainda talvez não tão apurados, afinados, sintonizados com o bem,
responde ao jovem: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Inúmeras indagações esse jovem faz ao Cristo, e sempre Jesus lhe dizendo: perdoa e trabalhe. Continue seguindo a sua caminhada. É uma mensagem que vai ao nosso encontro, diante de qualquer adversidade similar à que nós lemos nesta mensagem. Perdoa e trabalha. Siga trabalhando no bem, independente das adversidades que cada um de nós possamos passar. Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar de destaque caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Nessa fala, nessa pergunta desse jovem, eu faço uma alusão a todos aqueles que ainda distante da compreensão da divina providência, buscam Jesus como moedas de troca. Vou ao centro se Deus me beneficiar. Vou à Igreja Católica se Deus fazer a minha vontade. Vou ao templo evangélico se o meu desejo for atendido. Os seres humanos, ainda distante da compreensão da divindade, buscam fazer essas trocas, esta barganha. Do que me adianta ser bom? Qual será aquilo reservado para mim se eu perdoar? Aqui vai a resposta de Jesus. Depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores, à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Humildade e simplicidade faz com que aqueles irmãos que, alcançando uma compreensão melhor sobre as Escrituras, elevando os seus sentimentos e se aproximando dos benfeitores espirituais, faz com que eles, à semelhança dos bons espíritos, olhem para o lado e estenda as mãos para aqueles que ainda não compreenderam. Não há a palavra de crítica, não há a pedrada do maldizer, não há a perseguição de procurar fazer com que as palavras atinjam o nosso irmão diante dos seus equívocos e dos seus erros. Isso faz com que nós possamos refletir sobre o nosso comportamento, do quanto nós talvez temos de compreensão acerca do Espiritismo, acerca da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais essa compreensão nós conseguimos adquirir, mais humildade essas pessoas possuem. Se ainda nós nos vemos em situações contrárias, é o convite para que a misericórdia divina preencha as nossas almas e que a mensagem do Evangelho de Jesus ecoe dentro de nós, perdoando e trabalhando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A compreensão de Deus para nós, em qual estágio está?
Somos aqueles espíritas, somos aqueles cristãos que buscam a compreensão divina, mesmo diante da nossa limitada compreensão sobre a verdadeira essência de Deus, mas que buscamos essa sua essência, esse seu entendimento acerca de Deus, é igual a, talvez, ou parecido a que João nos traz, que Deus é amor? Ou ainda temos o entendimento, o sentimento que Deus nos castiga, que Deus nos persegue, que Deus nos pune? Outrora, no passado, muito longínquo, os reinados, os reis, os soldados acreditavam que Deus estava ao seu lado se eles vencessem as guerras. Se eles perdessem as guerras, Deus virou-se de costas para eles. O nosso entendimento ainda está, o nosso entendimento de Deus, a nossa visão de Deus ainda está de há milênios atrás? Ou temos, através das reencarnações, aprendido algo, despojado algo de inferior de nossas almas, buscando se elevar a Deus, o compreendendo na sua essência, ou pelo menos naquilo que nos cabe, nos compete compreender, do seu amor e da sua misericórdia. Isso nós iremos verificar diante das nossas dores, diante das nossas angústias. O Espiritismo nos traz que Deus é justo, Deus é bom, Deus é onipotente, onisciente. E às vezes nós nos preocupamos porque talvez alguém está fazendo algo de mal contra nós, que alguém está tentando nos prejudicar. E aqui eu adentro agora o Evangelho de João, primeiramente no capítulo 3, no versículo 16, que trata sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E na anotação de João, ele nos traz: pois Deus amou de tal modo o mundo, que deu o seu Filho Jesus, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até os tempos de João Batista, os céus eram tomados pelos violentos. Quem de nós já não ouvimos dizer: o olho por olho, dente por dente? Quem de nós, talvez não compreendendo o Velho Testamento, temos o entendimento desse Deus que pune, desse Deus que subjuga, desse Deus que castiga? Mas a mensagem de Jesus, não vindo contrariar a lei, mas complementar, não só simplesmente nos proferiu palavras e ensinamentos, mas nos trouxe os seus exemplos, que mesmo diante das adversidades e da maldade humana, Deus nos ama. Deus não se afasta de nós em nenhum momento. E o mais interessante é que até mesmo Jesus, esse Espírito puro que serve como modelo e guia para todos nós, em inúmeras passagens, ele orava a Deus. Ele rogava ao Pai o auxílio, a compreensão e o entendimento. Mesmo ele ainda vendo Deus, compreendendo Deus na sua intimidade. Muitos dos cristãos fogem da oração. Talvez lembram da oração, lembram de rogar aos céus o auxílio diante das adversidades. Um hábito que apura nossos sentimentos. Um hábito que alimenta a nossa alma, a oração. Em João,
capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Nunca mais, por todo sempre, perecerão, e ninguém as arrebaterá de minhas mãos. O meu Pai, que as deu para mim, é maior que tudo, e ninguém pode arrebatar do meu Pai. Todos aqueles que estão sobre a fileira do cristianismo ouvem em algum momento uma mensagem do seu evangelho, do seu ensinamento. E assim como um pastor, ele cuida de nós. Ele conhece cada um de nós. E ele espera por nós. Mas talvez possamos imaginar como que bilhões de cristãos, e ele me conhece? Uma comparação ainda tão rasa. Nós verificamos um professor dedicado em uma sala de 30, 40, 50 alunos, conhece cada um e chama pelo nome. Ainda sendo imperfeitos, temos esse entendimento e essa capacidade. Imaginemos Jesus. Ele conhece o que vai dentro dos nossos corações. Ele conhece a nossa devoção, o nosso empenho, a nossa dor. Ele está diante das nossas lágrimas de aflição e de angústia, como a sempre tentar nos consolar, sempre a tentar nos inspirar. A oração é um elo, mas a leitura do Evangelho, a leitura de obras que edificam a nossa alma, que elevam e apuram o nosso coração, contribui muito para que nós possamos ir em direção a Ele. É interessante, ontem mesmo no tratamento Amor, nós ouvimos essa frase, essa mensagem, que nós temos no Evangelho Espiritismo, no Novo Testamento, quando Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Jesus pede para que nós possamos ir em direção a Ele. A bondade e a misericórdia divina alcança todos nós, mas cabe a nós irmos em direção a Deus. Cabe a nós irmos em direção desse consolo. Cabe a nós, através do nosso esforço, do nosso empenho, talvez recordando o Espírito André Luiz, o Espírito Emmanuel, quando ele nos afirma que o labor, o trabalho do fiel e devotado seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo é trilhado pela adoração e trabalho, oração e esforço próprio. Muitos acreditam que a providência divina virá nos trazer tudo o que necessitamos. Deus espera e deseja que nós possamos ser felizes, que nós possamos ter a felicidade, embora nós a compreendemos de forma equivocada. Muitos acreditam que a felicidade é ter uma conta bancária exorbitante. Outros acreditam que ter felicidade é ter... Interessante que aqui eu recordo de uma palestra de Divaldo Pereira Franco, quando ele, junto com uma amiga, essa amiga pede para ele: Divaldo, eu serei feliz quando terminar a minha faculdade. Ore a Deus que me auxilie para terminar a faculdade. Divaldo rogando aos céus um auxílio e um amparo à irmã. A irmã termina a faculdade. Mas agora ela só vai ser feliz se conseguir um bom emprego. A irmã consegue um bom emprego. Mas agora ela só vai ser feliz quando ela casar. A irmã se casa.
mas agora ela só vai ser feliz quando ter filhos. E a irmã tem filhos, mas ela só vai ter a verdadeira felicidade quando seus filhos adentrarem uma faculdade, quando seus filhos terem um bom serviço, terem um bom casamento. Nós verificamos a felicidade onde talvez ela não está. Nós ficamos postergando a felicidade na busca daquilo que é material. Nós não somos filhos de Deus, espíritos imortais, para agariar e conquistar aquilo que ficará pela terra. Todos nós seremos chamados um dia a prestar contas. Não prestar contas contábeis de tudo aquilo que nós agariamos na nossa existência, mas sim tudo aquilo que nós agariamos de sentimentos. A purificação dos nossos corações. Se hoje nós fôssemos convidados ou convocados a prestar essas contas, será que nós adentraríamos o reino dos céus prometido fora da terra? Será que conseguiríamos demonstrar que nós agariamos os tesouros do coração? Mas eu tenho certeza que ainda nós temos tempo. Eu tenho a certeza que a bondade e a misericórdia divina nos dá a oportunidade constantemente de reflexão. E os encontros que temos dentro da nossa casa, aos nossos irmãos que ainda muito aquém têm a coragem de falar em público, traz reflexões em torno do Evangelho do Cristo, em torno da mensagem dos bons espíritos, a inspirar-nos a agariar esses tesouros que somente o sentimento, somente o coração faz com que nos elevemos, nos aproximemos do Cristo e na data aprovável, na data certa, possamos demonstrar que mesmo diante da nossa imperfeição, mesmo diante da nossa inferioridade, o amor e a paixão pela mensagem de Jesus sempre prevaleceu dentro de nós. Sempre quando nós ouvimos algo, ou vemos algo que nos religa com Cristo, que nos conecta com Ele, nós sentimos aquela vontade, aquele desejo, aquela ânsia de sermos pessoas melhores. É o sinal que estamos a caminho. No Evangelho de João, no capítulo 17, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E se eles entenderam que tu me enviastes, eu os fiz conhecer teu nome, e o farei conhecer, para que teu amor com que me amastes esteja neles, e eu esteja neles também. Deus é amor. Deus é uma infinita misericórdia para com os seus filhos, que conforme o Espírito Emmanuel, em uma penitenciária, aqueles que estão reclusos respiram o mesmo ar daqueles que estão designados à segurança. Em uma enfermaria, o enfermo que recebe os cuidados da enfermeira, do médico, da técnica de enfermagem, recebe a bondade e a misericórdia divina através do oxigênio a preencher os seus pulmões da mesma forma. Não há distinção para com os filhos de Deus. E todos aqueles que creem em Jesus, creem na sua palavra, ouve nosso Mestre dizer que Deus é amor. E com esse entendimento que Deus é amor,
com esse sentimento de gratidão pela bondade, pela sua misericórdia, mesmo com os pés sangrando, mesmo com o coração aflito, mesmo que com as lágrimas sobre os seus olhos, diante da dor, da angústia, talvez de uma mãe, talvez de um pai, talvez de um vô para com o seu neto, tenhamos a certeza que acima de tudo somos filhos de Deus. E Deus opera constantemente para o nosso progresso, para a purificação do nosso coração, pois somos filhos do seu amor. Como João também nos fala que Deus é amor, somos filhos do amor. Nascemos através do amor. Somos destinados ao amor. Cabe a nós termos essa compreensão, essa purificação de sentimentos, para assim entender e assim louvar a Deus. Esta foi a mensagem desta noite. Rogamos aos céus que a sua infinita bondade permaneça nos envolvendo, proporcionando a cada um de nós fé, esperança, a certeza que Deus não é padrasto, brincadeiras à parte, que Deus nos ama, que Deus espera a nossa felicidade. Enviou Jesus a nos ensinar os passos, os caminhos, para que possamos ser puros de coração e assim ver Deus. Que todos vocês possam retornar aos seus lares, preenchidos pelo amor de Deus, em comunhão com Deus, para que possamos fazer também do nosso lar a extensão dessa célula de paz, de amor, que é o grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Uma boa noite a todos.